Vou falar para vocês da falácia do termo médio não distribuído. Prestem atenção, porque isso não é tão fácil. É clássico entre as crianças em idade escolar o argumento de que, já que todos os cavalos têm 4 patas e todos os cães têm 4 patas, então todos os cavalos são cães. Esta é a versão mais simples da famosa falácia do termo médio não distribuído. Tanto os cavalos como os cães de fato têm 4 patas, mas nenhum ocupa toda a classe dos seres de 4 patas. Isso deixa um espaço conveniente para que cavalos e cães sejam diferentes uns dos outros, e para que outros seres também possam ter 4 patas sem nenhuma sobreposição na categoria dos quadrúpedes. O termo médio, que de modo tão descuidado não se distribuiu, é o termo que aparece nas primeiras 2 linhas de um argumento de 3 linhas, mas que desaparece na conclusão. O argumento clássico de 3 linhas requer que esse termo médio abranja o todo da classe, ao menos em uma linha. Caso contrário, ele é não distribuído. Vamos a um exemplo. Abre aspas. Todos os homens são mamíferos. Alguns mamíferos são coelhos. Logo, alguns homens são coelhos. Embora as 2 primeiras linhas estejam corretas, o termo médio, mamíferos, em nenhum momento se refere a todos os mamíferos. O termo médio, portanto, não está distribuído e a dedução é inválida. O senso comum mostra por que o termo médio não distribuído é falacioso. O argumento padrão de 3 linhas, chamado de silogismo, funciona relacionando uma coisa a outra por meio de uma relação que ambas têm com uma terceira coisa. Somente se ao menos uma dessas relações se aplicar a toda a classe da terceira coisa, saberíamos que é seguro incluir a uma relação. Não podemos dizer que os burocratas são pequenos tiranos só porque os burocratas são intrometidos e os pequenos tiranos são intrometidos. É bem possível que os bebedores inveterados de gin também sejam intrometidos, mas isso não significa que os burocratas sejam bebedores inveterados de gin. Vamos a um exemplo. Os maiores opressores da classe trabalhadora são os proprietários de terras. Jones é um proprietário de terra. Logo, Jones é um dos maiores opressores da classe trabalhadora. Nós vemos intuitivamente que isso aqui é falho. Jones sai apressadamente, antes que se diga que os maiores opressores da classe trabalhadora são humanos. E sendo Jones humano, a grande questão acerca do termo médio não distribuído é que você pode deixar de distribuir novos termos médios como evidências adicionais para sustentar os primeiros. Os piores opressores da classe trabalhadora usam sapatos. Jones usa sapatos. Portanto, o perito se dará ao trabalho de descobrir quais termos estão distribuídos e quais não estão. Ele aprenderá a regra simples. Os universais têm sujeitos distribuídos. Isso que é importante saber. E as proposições particulares têm predicados distribuídos. Os universais são enunciados que nos falam algo que se aplica a toda uma classe ou a nenhum membro de uma classe. E as proposições particulares nos dizem que esse não é o caso. Munido dessa informação técnica, o perito é capaz de infligir à sua audiência monstruosidades tais como: todas as enfermeiras são pessoas realmente muito boas, mas acontece que algumas pessoas realmente muito boas não são apropriadamente retribuídas. Logo, algumas enfermeiras não são apropriadamente retribuídas. Isso pode ser verdade, mas foi de fato apresentado um argumento? Uma vez que o termo médio, pessoas realmente muito boas, não é nem o sujeito de universal, nem o predicado de uma proposição particular, ele não está distribuído. Temos, portanto, uma falácia muito complexa do termo médio não distribuído. Deixando de lado tais usos técnicos, a falácia, em sua forma mais simples, lhe dará momentos de grande êxito caso aplicada sistematicamente. Você deve usá-la para obter aprovação para aquilo que defende, destacando quantas qualidades sua posição tem em comum com algo que é universalmente admirado. Similarmente,
você pode desmerecer ideias às quais se opõe, mostrando que tem qualidades em comum com coisas universalmente detestadas. Vamos a um exemplo. O elitismo é algo de que apenas alguns se beneficiam, e o tênis é algo de que apenas alguns se beneficiam. Logo, o tênis é claramente elitista. Alguns dos exemplos são intuitivamente falhos, inválidos, isso dá para perceber. Então, se você souber o que são universais e particulares e partir da regra simples que ele colocou aqui, você vai poder detectar a falácia do termo médio não distribuído. Tem que saber tecnicamente o que significa termo médio, universais e particulares. Tem que saber o que são predicados. Vou ler de novo. Ó. O perito se dará o trabalho de descobrir quais são termos não estão distribuídos e quais não estão. Ele aprenderá a regra simples. Os universais têm sujeitos distribuídos e as proposições particulares têm predicados distribuídos. Se você souber isso, você mata a falácia do termo médio não distribuído. É isso aí, pessoal. Até a próxima.